deixa um conselho para que a galera que está com medo às vezes de iniciar, assim como você teve medo de iniciar o seu negócio, aquela galera que às vezes iniciou, ainda está meio travada, às vezes pensando em desistir. Que é o pessoal falando assim, tá difícil arrumar emprego. Eu acho que isso é o que mais me deixava com medo de sair do lugar onde eu tava e abrir meu próprio negócio, era isso. Hoje, todas as empresas precisam de mão de obra. Todas as empresas que existem, e eu tô falando no geral, cidade pequena, cidade grande, o problema é que não tem gente querendo trabalhar. Então, se hoje você tá com medo de sair de onde você tá, porque, não, e se der errado? E se eu não conseguir? Na pior das hipóteses, cara, se der errado, se você hoje, aonde você tá, você tira uns 3 mil por mês, se você sair da onde você tá e der tudo errado e depois você pegar um serviço de servente, você já vai tirar próximo dos 3 mil reais. E tem muita gente que quer montar um negócio, Lucas, e acha que daqui a 2 meses vai estar faturando o que estava faturando. Não vai, pô. Tem que entender que é um processo. Quanto mais a gente que lida com cliente, né? Você sabe muito bem disso. Você falou aí que começou com muito poucos clientes, depois foi evoluindo um pouco mais. Você tem que entender que até, por mais que você seja bom no que você faça, você tem que entender que você vai precisar de um tempo de divulgação, aprovação do público, até eles se tornarem clientes de verdade para começar a vir. Porque às vezes o cara vem uma vez só, mas por algum motivo não gostou e não volta. Então até esse cara se tornar cliente é um processo. Um cliente que procura preço, geralmente ele não fica fidelizado contigo. Seja isso em qualquer ramo. Se o cara vem até mim, quer que eu edite vídeo para ele, e ele não vê a rede social dele como negócio, e ele tá procurando preço, ele vai editar 2, 3 vídeos comigo, logo ele não vai estar mais comigo. Ele vai estar procurando outra pessoa que faça R$1 ou R$2 mais barato para ele. Ele não tá nem aí, entendeu? E é isso. E muitas das vezes, esse cara que tá procurando preço, além disso ainda, é um cara que mais vai te cobrar qualidade, que mais vai te cobrar fazer as coisas direito. E geralmente o cara que vê valor em você é porque ele já sabe que você faz aquilo direito, então ele não vai ficar te cobrando. Qual foi o maior momento, a maior dificuldade que você passou, que você chegou a pensar em fato em desistir da barbearia? Cara, a maior dificuldade eu acho que é quando envolve, assim, na minha vida pelo menos, que eu me lembro, assim, uma dificuldade que eu tive nesse meio tempo aí, desde quando eu comecei, foi quando eu tava tendo... Gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, Da Terra Hortifruti. Você que é de Teresópolis, não deixa de conferir o Da Terra Hortifruti. Hoje com deck para mais comodidade, para você que quer saborear um pastel excelente com caldo de cana. Nós temos também o Chalé das Tocas. Você que pensa em se hospedar na região serrana, não deixa de conferir o Chalé das Tocas, com uma vista deslumbrante. Gostaria de agradecer também ND Revitalize, referência em estética e beleza. E gostaria também de agradecer ao nosso parceiro Milas Massas. Júnior, obrigado, meu amigo. A melhor pizza delivery da cidade. Fala família, sejam todos muito bem-vindos ao Voz na Cidade Podcast, a sua fonte de conexão, apoio e informação. Família, eu sou o Igor Bulhões e hoje nós estamos com um convidado mais do que especial, o nosso amigo Lucas. Lucas do Carmo, seja muito bem-vindo, mestre, ao nosso podcast. É um prazer imenso poder estar recebendo você aqui, meu caro. E Lucas, para a galera que está nos assistindo hoje, conta um pouquinho sobre a sua atuação hoje. Então, primeiramente, agradeço por terem me chamado aqui hoje para estar contando um pouco da minha história, né? E do que eu faço hoje. Hoje eu sou dono ali da barbearia Barbefit. Eu trabalho lá ainda. Eu tô lá no operacional ainda, caminhando para sair um pouco desse operacional. Trabalho também hoje editando vídeo e faço algumas coisas outras por fora, né? Trabalhar comigo mesmo, não tem esse negócio, não. Lucas, não tem jeito. Hoje, no mundo que a gente está vivendo, a gente tem que ser 1001 utilidade. Não dá mais para exercer somente uma função, né? A vida é correria, é batalha, é isso aí, irmão. Tá de parabéns por estar se dedicando dessa forma e buscando melhoria na sua vida. Irmão, mas fala um pouquinho pra gente. Antes da Barbefit ser o que é hoje, qual foi, assim, aquela maior dificuldade que você teve na sua vida em questão profissional? Acho que para mim a maior dificuldade foi no início, né? Quando a gente começa ali, primeiro que a gente tem pouco cliente, segundo que a gente ainda está construindo uma mentalidade de empreendedor. A barbearia foi o meu primeiro negócio, né? Foi onde deu o start, ali onde eu comecei a empreender, trabalhar por minha conta. E até eu chegar nisso, né, foi difícil, porque eu tinha aquele medo, né, de sair de onde eu estava, aquele medo de trabalhar para as pessoas e se sentia seguro trabalhando para outras pessoas, mas tinha medo de pegar por minha conta mesmo, né, no meu próprio negócio. Então, para mim, a responder essa pergunta, a minha maior dificuldade foi realmente no início, porque no início tu tem pouco cliente, no início você ainda está construindo uma mentalidade
fortificada para poder se manter mesmo em meio às dificuldades que você tem ali no início, que é ganhar pouco, as pessoas não darem o devido valor para o seu trabalho, o devido valor para aquilo que você faz. Começar a empreender ali foi o pior momento. Depois que passou isso, aí foi só seguir, né? Foi só seguir o que eu já tô fazendo hoje. Ô Lucas, de fato essa transição, né, cara, de você sair de uma coisa que te gera um pouco mais de conforto e acomodação, porque geralmente a galera que trabalha de empregado, eu te falo porque eu tive esse problema, essa transição de você se tornar empregado e você ter certo uma garantia ali, né? E você ir para algo que se torna duvidoso, por mais que você, depois que você começa a empreender e entende o que é o empreendimento, você sabe que para dar certo só depende de você, irmão. Então não existe a possibilidade de dar errado. É só fazer bem feito e se esforçar que não vai dar errado. Mas a gente fica sempre com esse receio, né? Pô, se eu for, aqui eu tenho uma estabilidade, lá eu não tenho. Se der errado lá, se eu estiver passando mal, se eu me machucar, eu não consigo trabalhar. Depois, com o tempo, você vai adquirindo um pouco de experiência, você vai vendo que é um pouco mais simples. Mas, de fato, a carga é muito mais pesada, né? Quando você se torna dono de um negócio. A responsabilidade é muito maior, né? Porque a única garantia que você tem quando você vai empreender em alguma coisa é a garantia de que despesa você vai ter. Isso são as primeiras garantias que você tem. Você vai ter bastante custos, mas você não tem garantia nenhuma de que vai entrar algum valor ali para suprir esses custos que vão ter. A única coisa que você tem que fazer mesmo é se esforçar para que entre a demanda de um faturamento ali para poder cobrir todos esses custos e você seguir em frente, mas você não tem garantia nenhuma disso. E uma coisa muito bacana, geralmente principalmente para quem está querendo começar a empreender agora, você tem que entender o seguinte, que precisa de um tempo até isso te dar retorno. Porque tem muita gente que quer montar um negócio, Lucas, e acha que daqui a 2 meses vai estar faturando o que estava faturando. Não vai, pô. Tem que entender que é um processo. Quanto mais a gente que lida com cliente, né? Você sabe muito bem disso. Você falou aí que começou com muito poucos clientes, depois foi evoluindo um pouco mais. Você tem que entender que até, por mais que você seja bom no que você faça, você tem que entender que você vai precisar de um tempo de divulgação, aprovação do público, até eles se tornarem clientes de verdade para começar a vir. Porque às vezes o cara vem uma vez só, mas por algum motivo não gostou e não volta. Então até esse cara se tornar cliente é um processo. E lidar com pessoas, nós sabemos que é complicado, não é simples. É o bicho mais difícil que tem para lidar. Mas, Lucas, vamos lá, irmão. Fala um pouquinho pra gente, irmão. Eu sei que, principalmente no início, além das dificuldades, tem as nossas decisões. Eu tenho certeza que nesse processo você teve alguma decisão que você tomou, acha que naquele momento pode ter sido depois, você pode ter pensado que foi uma decisão errada e que você hoje talvez faria diferente do que fez naquele momento. Então, as minhas decisões ruins que eu já tomei no passado, mediante a isso, a começar a empreender, a começar a trabalhar por minha conta própria, eu tive várias dessas decisões que talvez, hoje olhando para trás, eu penso, pô, eu faria diferente isso, faria diferente aquilo. Só que ao mesmo tempo, quando eu penso isso, eu lembro que eu também só tô pensando dessa maneira porque eu cometi esses erros lá no começo. E hoje já tenho uma visão diferente disso. Hoje, sempre que eu tenho que decidir fazer algo que me dá aquele frio na barriga, né, muitas das vezes, quando você tem que tomar uma decisão mais difícil, te dá um frio na barriga, e geralmente é o próximo passo, às vezes, que você tem que dar, seja na tua vida pessoal, nos teus negócios, alguma coisa assim. E hoje eu olho para trás, cara, mediante a todas as decisões ruins que eu já tomei, erros que eu já cometi, eu posso dizer que eu, mesmo assim, eu não mudaria nada. Porque eu só cheguei aqui onde eu cheguei hoje também, foi também mediante a vários erros que eu fui cometendo e aprendendo com esses erros, sabe? Então, hoje eu penso diferente sobre tomar decisões, sabe? Se eu tiver que tomar uma decisão agora aqui para fazer algo diferente e mudar drasticamente a minha vida, eu não tenho mais... Não que eu não tenha medo, né? Mas mesmo com o medo, eu vou tomar essa decisão, vou fazer o que for preciso, que nem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui agora, da edição de vídeo. Eu entrei na edição de vídeo esse ano e eu tenho lá a barbearia que já me toma praticamente a maior parte do meu tempo, e eu tinha que tomar uma decisão de fazer algo à parte, né? Construir algo novo que me trouxesse uma renda nova, que foi a edição de vídeo agora. Aí eu falei, pô, mas como que eu vou fazer isso? Eu preciso tomar uma decisão e ver o que eu vou fazer. Então eu falei, eu posso tomar uma decisão aqui agora e me arrepender depois, ou eu posso não tomar essa decisão e, da mesma forma, eu vou me arrepender lá na frente por não ter tentado. Então, hoje eu prefiro tentar, mesmo que aquilo me prejudique financeiramente, depois a gente se reergue novamente, né? A gente sempre dá um jeito. A pessoa que não tem medo de
de correr atrás, ela não vai ficar na mão. Mesmo que ela tenha alguns prejuízos aqui, outros ali, ela vai conseguir se reerguer novamente. Então, mediante a tudo isso, uma coisa que eu tenho a falar, se você tá prestes a errar, então erre logo. Porque você vai aprender com aquele erro ali que você cometeu e lá na frente você vai fazer diferente e assim vai indo. Porque até as decisões erradas que a gente toma são decisões importantes para nos trazer até onde a gente está hoje. Porque a gente às vezes tem mania de olhar para quem já está grande, a gente quer chegar lá onde aquela pessoa já está, e a gente pensa que aquela pessoa nunca errou, sendo que aquela pessoa já errou várias vezes, já cometeu vários erros, já entrou em várias coisas que não deveria entrar. Então a gente tem que errar o mais rápido possível mesmo, tomar o máximo de decisão possível mesmo. Muitas vezes a gente tem que pensar também, mas deixar o perfeccionismo um pouco de lado, né? Que a gente quer fazer tudo direitinho, não dá pra fazer tudo direitinho. A gente tem que pegar e seguir em frente e pronto, que aí a gente vai crescendo na vida. É assim que funciona. Então, mediante a isso, respondendo essa pergunta, por mais que eu tenha tomado algumas decisões difíceis na minha vida, que talvez, olhando para trás hoje, eu até penso que eu faria aquilo diferente, eu vou fazer, mas eu vou fazer agora nas próximas vezes, né? Então, não tem como voltar no passado, mas daqui para frente eu não tomaria mais aquelas decisões erradas, vou tomar outras decisões que talvez eu vou errar também, mas o negócio é seguir sempre em frente. Não, com certeza, com certeza. E você aprendeu uma coisa, cara, que é uma das maiores dificuldades do empreendedor. Entender, cara, que o erro, ele te proporciona uma experiência, um aprendizado que a maioria dos acertos não vão te proporcionar. Uhum. Porque com aquele erro você já entendeu que por aquele caminho ali já não dá para seguir. E quando você erra, quando você entende que você errou, você já foi muito prejudicado, já tomou muita porrada, porque você tá insistindo. Tem um momento que você fala, porra, por aqui não dá mais. Por aqui eu errei, então eu tenho que reestruturar, começar de novo, pegar outra rota ali, porque essa rota para mim hoje já não tá funcionando mais. E nesse percurso, cara, você adquire um conhecimento que é incrível. Eu acho que a maior experiência, o maior conhecimento que a gente adquire é com os erros, cara. E você tá certíssimo, a questão de querer apostar em novos negócios. Eu acho que todo empreendedor, claro que você não pode investir tudo que você tem num negócio só. Eu tô com a empresa funcionando, eu acho que talvez esse caminho aqui pode ser mais favorável e você apostar todas as suas fichas ali. Mas você tem que jogar algumas fichas em alguns setores e vamos ver de acordo com o que vai funcionando. O que for andando melhor, a gente vai adquirindo. O que começar a dar errado, a gente vai cortando. E nesse errado você vai tomando prejuízo, mas aí o outro vai recompensando e vai reconstruindo e vai trabalhando. Se você quer crescer na vida, irmão, você tem que arriscar. Ficou parado, vai ser isso aí o resto da vida. Exatamente. Se for olhar para os grandes nomes também e se for se inspirar neles, né, grandes empresários, se for pesquisar sobre a vida deles, quando eles começaram, quais foram as empresas com qual eles começaram, muitas das vezes você vai ver empresas gigantes hoje que não começaram naquele ramo que eles estão hoje. E se tu for pesquisar sobre a vida desses grandes empresários, tu vai ver que eles cometeram grandes erros no meio do caminho, tiveram uma vida muitas das vezes difícil, né, até chegar onde eles estão hoje. Então, a gente tem a impressão, né, de que esses caras já chegaram lá, assim, do nada, e foi fácil para eles. Mas todo empresário gigante, isso a gente pode dar até um exemplo aqui, que é o Elon Musk, por exemplo, é um cara, que passou por grandes dificuldades, tomou decisões ali difíceis pra caramba, até chegar onde ele tá hoje, até ter o nome que ele tem hoje. Mas pode ver também o Cristiano Ronaldo, que não é só um jogador de futebol, mas é também um empresário dentro do ramo dele, e é um cara que tomou decisões difíceis, a mãe dele era pobre e colocou ele naquilo ali, e olha onde ele chegou hoje. Então a gente pode citar vários empresários aqui que tiveram grandes dificuldades e chegaram nisso ali, e justamente porque não tinham medo de arriscar e tomar decisões, né? Não, com certeza. Aqui a gente tem empresários no município mesmo que se enquadram nisso. Você vê, a gente teve agora a participação recentemente do Carlos da Secom, é um cara que a gente trabalhava com Lava Jato dentro de casa, então assim, era pequenininho e se tornou monstruoso e foi com muita disciplina, com muito trabalho, esforço, cara, porque a maioria que a gente vê mesmo, Isso. O público acredita que nasceu num berço de ouro. Exatamente, e foi cometendo vários erros que ele chegou nisso daí também, né? Foi que adquiriu experiência, aprendizado e vambora. No meio desses montes, dessa quantidade de erros que ele foi cometendo, vai tendo grandes acertos também que foram trazendo aí pra aí. Não anda, né? Só errar é foda, né? Ô, Lucas, deixa eu te falar, irmão, nós sabemos que nós moramos no interior, né? Numa cidade pequena, tem muita gente que acha que o empreendimento da cidade de interior, da cidade pequena, é mais simples, é muito mais fácil de se empreender. Mas tem algumas coisas que não te contaram antes de você começar o empreendimento, né? Que não é tão simples assim, porque é cidade pequena. Conta pra gente como é que foi essa experiência, irmão. A cidade pequena, tipo assim, vai demorar um pouco mais pra crescer.
E aí sempre vai te bater aquela ânsia de olhar para um cara que tá numa cidade grande. Aí você vai se inspirar nele, você vai querer se tornar igual a ele num tempo muito curto. Porque às vezes você vai ver um cara que, por exemplo, da minha área, da barbearia. Eu já acompanho pessoas que eu comecei, esse cara começou praticamente junto comigo, eu comecei a acompanhar ele no Instagram e tu vai ver, hoje ele já tem 2, 3 unidades de barbearia. E eu ainda tô na primeira. E aí a gente tem que tomar um cuidado que é lembrar sempre que cada caso é um caso, né? Cada situação é uma situação. Então, na cidade pequena, você vai demorar um pouco mais para crescer, para ficar grande. Justamente porque é um público menor, né? É um público diferente também da cidade grande, uma galera com uma mentalidade diferente. Então não dá para você cobrar o mesmo valor que se cobra dentro de uma cidade grande, dentro de uma capital, às vezes numa barbearia no centro. Por outro lado também, as lojas que você aluga têm um custo menor também, então você vai ter um custo menor, vai ter um faturamento menor também. Quanto maior o faturamento, muitas das vezes também maior o custo, né? E aí, às vezes, e principalmente hoje em dia, né, que o acesso à internet todo mundo tem, e quando o cara começa a empreender, o cara começa a seguir muita gente ali para poder se inspirar. O empreendedor, ele tem que tomar cuidado com isso para não se inspirar em pessoas que estão em cidades diferentes, em contextos diferentes e querer achar que, pô, ele não chegou naquilo ainda porque ele está sendo fraco no que ele está fazendo, porque ele está cometendo erros. Muitas vezes não é nem isso. Muitas vezes é porque ele está no tempo dele. Na cidade dele, ele vai demorar um pouquinho mais a crescer. E às vezes, tipo assim, se ele fosse comparar com alguém dentro da própria cidade, ele já é um cara grande dentro da cidade. Ele já é um cara que tem nome. Só que muitas vezes ele não consegue ver isso porque ele tá olhando para o cara que tá lá fora. Então, dentro da cidade pequena, tem suas facilidades, sim, né? Que eu acho que a fiscalização em si, ela é menos rígida do que numa cidade grande, mas tem suas dificuldades, né, por esse lado. Você vai atender um público que ganha menos, é um público de baixo ticket, vamos dizer assim, é um público que tem uma mentalidade diferente, então você precisa saber lidar com ele, você não pode, em certos casos, tu não pode nem deixar teu local tão bonito, vamos dizer assim, entendeu? Se tu for ajeitar, vai ajeitando devagarinho pra galera ir acostumando aos poucos. Porque às vezes tu tem até dinheiro para chegar lá e colocar teu ambiente top, o mais top da cidade. Só que talvez com isso você vai afastar a galera, porque a galera tá naquela bolha ali, vai olhar, vai achar que teu negócio é muito caro para ele. Ou vai achar que ele não é merecedor de entrar no teu ambiente por conta daquele ambiente tá tão arrumado, entendeu? É maneiro você ter, por exemplo, na área da barbearia, você ter uma barbearia top zona ali, com a melhor cadeira, com o melhor espelho, com a melhor iluminação. Só que dentro de uma cidade pequena tem que se tomar um certo cuidado com isso para não embelezar demais o negócio, você afastar aquele público da cidade pequena e ele ficar com vergonha de entrar dentro do seu negócio. Então, aos poucos, você vai arrumando, vai ajeitando. Então, a cidade pequena tem esses negócios, sabe? Essas dificuldadezinhas assim que você tem que tomar um cuidado. Você tem que entender o público que você está lidando para você se adaptar a ele, né? Com certeza, com certeza. Isso daí é muito bacana, você entender o seu público. Porque é um público muito diferenciado um público para o outro, né? Então você tem que entender qual é o maior público que você atende hoje e voltar o seu atendimento para ele. Você tá certo? Porque infelizmente nós ainda temos essa cultura de ver algo assim que tá muito ilustrado, muito bonito, fala, ih, rapaz, que dali para mim não dá. Você vê um restaurante muito top, muito bonitão, você fala, ih, ali é furada, não vou entrar não, que demais, eu não vou entrar lá não. Pra mim não é. Às vezes você vai entrar, cara, é mais barato que o PFzão que você come em outro lugar aí, mas culturalmente isso ainda vem nosso ainda, ô Lucas. E Lucas, deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Você agora está lidando um pouco mais com a mídia, tá aí na questão das redes sociais e tudo mais. Irmão, já teve aquele momento que você sentiu medo, receio de se posicionar de forma diferente e ser julgado pelo público? Teve várias vezes acontece isso. Inclusive na barbearia até hoje ainda acontece em certos momentos. Sempre que a gente vai fazer, seja uma melhoria no ambiente, ou um ajuste no preço, ou mudar um pouco o nosso estilo de atendimento para entregar uma experiência melhor para o público, que a gente já atende lá hoje, sempre bate aquele medo, né? Porque a gente fica pensando, pô, será que se eu mudar o preço de hoje para amanhã, será que essa galera vai aceitar? Será que eles estão vendo valor no meu negócio para poder me valorizar? E muitas vezes a gente está mudando o preço do negócio, aumentando o valor do corte ali, alguma coisa assim, não é para poder ganhar mais. É para poder suprir os custos que o negócio está tendo em si, porque todo ano os impostos aumentam cada vez mais, então a gente também precisa subir junto com a inflação ali, né? A gente tem que
fazer isso, né? Eu que trabalho lá com a gestão da barbearia, trabalho com os números lá da barbearia, então eu tô sempre de olho dentro disso, então eu preciso olhar qual o lucro que eu tô tendo em cima do faturamento e ver se aquele valor do meu serviço tá dentro do que supre todas as despesas do negócio. E aí sempre que eu vou me posicionar assim de forma diferente, cobrar um pouco mais, ou entregar um atendimento diferente para o cliente, bate sim aquele medo, né? Mas não tem jeito, a gente tem que, mesmo com medo, né, pegar e fazer, não tem jeito. A gente tem que ir pegar e fazer isso mesmo, não tem jeito. Certeza, com certeza. Ô Lucas, você tem muito cliente hoje que às vezes acaba não entendendo o valor do seu trabalho, você estava falando um pouco sobre isso, a questão assim, de achar que está muito caro o seu trabalho pelo que você está oferecendo e de fato não dá valor ao que você está entregando, porque entre valor e trabalho tem uma diferença muito grande, tá? O meu custo é isso aqui. Às vezes você está trabalhando na raspa, no limite ali, porque você trabalha com material diferenciado, ou você trabalha com tudo de primeira linha. Você sabe que algum creme de barbear, tudo tem certos níveis. Tem um cara que vai usar ali que vai barbear por R$20. Tem um cara que vai ter que usar por 40. Tem um cara que vai usar por 80. Mas às vezes o de 80 está sobrando 20 de lucro. Às vezes o de 40 está sobrando 30 porque o material que está usando é muito mais barato. E ele acaba não entendendo o que você está oferecendo para ele, né, Lucas? Sim, tem bastante, cara. Hoje em dia a gente se posicionou bem contra isso, né? Porque antes a gente tinha um pouco de medo em falar não para o cliente, né? A gente acabava, o cliente pedia um desconto e a gente acabava dando. Hoje em dia, cara, a gente se posicionou bem contra isso, contra essas coisas. Porque tem muita gente que realmente vai entrar na barbearia ali, vai ver o valor do corte, vai ver essas coisas ali e não vai entender o porquê que a gente está cobrando aquilo ali e vai achar caro. E tá tudo bem. Às vezes, realmente, aquele valor ali que a gente está cobrando não cabe no bolso dela. Só que hoje em dia a gente aprendeu, né, a se posicionar contra isso e realmente dizer não. Hoje, por exemplo, eu tenho planos e pacotes hoje lá dentro da Barbefit, e esses planos e pacotes não são voltados para trazer mais clientes, não são voltados para poder eu cobrar mais barato e te tirar da barbearia que você corta hoje e trazer para mim. Na verdade, esses planos e pacotes são feitos para os nossos clientes lá dentro mesmo, não que um cliente novo não possa chegar hoje lá e fazer um plano com a gente, mas não é voltado para isso, né? Porque muitas das vezes um dono de barbearia vai lá, monta um plano, monta um pacote, no intuito de atrair novos clientes cobrando mais barato. Só que o nosso foco lá hoje não é isso. Nosso foco hoje é cobrar o valor justo pelo serviço que a gente presta, entregar uma experiência diferenciada para o cliente e se posicionar contra essas pessoas que muitas das vezes não vê valor no que a gente está fazendo. Então, o nosso plano hoje é para um cara que vê valor no nosso negócio, mas que quer cortar mais vezes durante o mês e ele pode pagar ali antecipadamente. A gente tem lá os planos onde ele pode pagar um valor fixo por mês, vai estar investindo um valor abaixo, né, do que ele estaria investindo caso ele estivesse cortando somente no avulso e vai poder cortar toda semana com a gente. Mas esse plano que a gente falei é mais focado para pessoas que já veem valor no nosso negócio e não para pessoas que chegam lá, olham por isso do corte e falam, pô, não, tô achando muito caro, tinha que cobrar mais barato. Aí eu já logo falo, cara, então infelizmente eu não vou conseguir te atender porque hoje não há possibilidade de eu abaixar o valor do meu serviço aqui para poder te atender. O nosso custo, esse valor cobre o nosso custo, esse valor cobre a experiência que eu vou estar te entregando aqui, o atendimento diferenciado que eu vou estar te atendendo. Então, eu só consigo fazer dentro disso mesmo. Aí hoje a gente aprendeu a falar não. Bate aquele medo, né, quando a gente fala um não pro cliente, né, porque a gente fica pensando, caraca, eu falei não pra ele, agora ele vai embora, vai ficar bravo. E realmente ele vai embora bravo muitas das vezes, cara, mas se tu não se posicionar, cara, se tu não bater o pé e falar, pô, meu serviço é X e pronto, as pessoas não vão te valorizar. Se tu esperar das pessoas elas te valorizarem e você mesmo tem que se valorizar para as pessoas te valorizarem, né? Então você às vezes, é melhor às vezes você atender menos e cobrar mais do que você querer atender todo mundo e no fim das contas você entregar um serviço até ruim, porque você vai estar na correria atendendo muita gente e você nunca vai ter valor na cidade. Com certeza, a qualidade é sempre primordial, irmão. E deixa eu te fazer uma pergunta, você falou a questão de entregar experiência. Em que momento da tua carreira que você entendeu de fato que você deveria cobrar mais do que pelo um corte, pela experiência do cliente estar passando ali, irmão? Esse momento foi exatamente no ano passado, que foi o ano onde eu, de fato, levei muito a sério a parte da gestão da barbearia. No ano passado eu fui chato com isso mesmo. Até se tivesse vamos dar um exemplo aqui, tivesse uma bala house a gente comprar lá pra comer na barbearia, eu tava lançando na despesa.
E aí o que acontece? No ano passado, cara, a gente teve uma clareza muito grande quanto o faturamento versus lucro, né, versus o que a gente pode tirar pra gente de Prolabore. Então, hoje eu sei tudo de cabeça ali, e eu tenho tudo anotado também no nosso sistema lá, o lucro real que a gente tem dentro da barbearia. E mediante a isso, mediante a olhar os números ali tudo certinho, eu entendi que era melhor a gente focar na experiência do cliente e entregar um serviço de valor mais alto, né? Porque os R$40 que a gente cobra ali no serviço, não está pagando só pelo corte, tu vai estar pagando pelo atendimento que a gente te entrega rápido no WhatsApp, porque se tu manda mensagem hoje para Barbefit, é coisa de no máximo 15 minutos já está sendo respondido, até antes. E tu está pagando por isso, tu está pagando pelo horário que você marca e chega lá, você vai ser atendido no horário que você marcou, porque a gente sabe que em muitos lugares, muitas vezes você marca lá um horário, vai ser atendido meia hora depois do que você marcou. Você está pagando pelo profissionalismo que a gente tem lá dentro, padronização que a gente tem lá dentro. Você está pagando pelo ambiente que a gente está sempre reformando, sempre ajustando, sempre arrumando, sempre deixando mais bonito. Então não é só o corte. Então eu entendi que eu fazer dessa maneira, eu ia estar me esgotando menos, eu ia poder dar uma atenção maior para os clientes que eu já tenho, principalmente para aqueles que realmente vê valor no meu negócio, e eu ia estar tirando, vamos dizer assim, muitas das vezes, o mesmo valor que eu ia estar tirando se eu estivesse atendendo 100 clientes a mais, e muitas das vezes eu vou estar tirando até mais, né? Por exemplo, um exemplo disso é que no ano retrasado, no mês de dezembro, a gente atendeu quase 400 clientes e faturou um valor X lá. E nesse ano agora passado, a gente atendeu metade do que a gente atendeu no ano retrasado, metade de quantidade de clientes, né, no que a gente atendeu no ano retrasado, a gente atendeu, e a gente acabou faturando até mais, porque a gente conseguiu subir o nosso valor, a gente conseguiu subir o nosso preço, os clientes valorizaram o nosso serviço, a gente entregou uma experiência melhor, nós não trabalhamos na correria no mês de dezembro, então eu vi que o melhor caminho é você focar na experiência do cliente, em agregar valor e cobrar mais. E é melhor vezes você cobrar mais e atender menos do que você cobrar menos e querer ganhar na quantidade. Muitas vezes ganhar na quantidade vai te esgotar, vai te deixar cansado, vai te deixar estressado, e aí a sua qualidade de serviço vai só caindo. Não, com certeza. Vão ter que priorizar sempre a qualidade, até porque você conseguir entregar um serviço com uma qualidade superior, você vai fixar aquele cliente a você. A partir do momento, eu tenho muito cliente, mas você começa a deixar a desejar na qualidade, tem muito cliente hoje. Além de você não ver o retorno, porque quem tem muito, geralmente é porque cobra mais barato, acaba perdendo depois os clientes por falta de qualidade. Não tem jeito. A qualidade tem que ser essencial sempre. Exatamente. O que acontece? Um cliente que procura preço, geralmente ele não fica fidelizado contigo. Um cliente que, seja isso em qualquer ramo, um cliente que só procura preço, ele não vai comprar direto contigo. Qualquer um que botar mais barato, ele vai. Eu tô na parte de edição de vídeo agora trabalhando com isso. Se o cara vem até mim, quer que eu edite vídeo para ele, e ele não vê a rede social dele como negócio, e ele tá procurando preço, ele vai editar 2, 3 vídeos comigo, logo ele não vai estar mais comigo, ele vai estar procurando outra pessoa que faça R$1 ou R$2 mais barato para ele, ele não tá nem aí, entendeu? E é isso. E muitas das vezes, esse cara que tá procurando preço, além disso ainda, é um cara que mais vai te cobrar qualidade, que mais vai te cobrar fazer as coisas direito. E geralmente o cara que vê valor em você é porque ele já sabe que você faz aquilo direito, então ele não vai ficar te cobrando. E aí eu prefiro hoje focar, né, na experiência do atendimento, justamente até por conta disso também, porque o cara que vê valor no meu negócio e paga o preço que eu estou cobrando sem ficar chorando, ele fideliza comigo, ele não vai procurar outro lugar porque ele sabe que pode contar comigo lá no horário que ele marcou comigo, que eu vou estar lá. O cara que edita vídeo comigo, ele sabe que pode contar comigo, que eu vou entregar para ele no prazo e sabe que eu vou entregar com qualidade e muitas das vezes até melhor daquilo que a gente combinou. Porque eu vou me esforçar para aquilo. Já o cara que procura preço, mesmo você fazendo tudo isso, ele não vê valor no seu negócio, ele vai cortar com outra pessoa, ele vai, se for o caso de cliente para editar vídeo, ele vai buscar outro editor para ele, e ele nunca vai te valorizar, nunca vai ficar fidelizado com você. E é muitas vezes melhor você, que nem, por exemplo, no caso da barbearia em si, é muito melhor às vezes você ter 10 clientes fidelizados e atender aqueles 10 clientes do ano inteiro, do que toda semana vir 10 clientes novos e você ter que reaprender a cortar o cabelo daquele cara toda semana, porque o cara não fideliza contigo e muitas das vezes demora um tempão para voltar a cortar ali. Então aí complica, você demora mais no atendimento, você se esgota mais e você é sempre mais cobrado quando você cobra menos.
Fala família, estamos aqui hoje no Voz da Cidade Podcast, galera, com um bate-papo maravilhoso, família. E acabamos de receber aqui do nosso apoiador, nosso amigo Eliardo, do restaurante Na Estação, aquele churrasco diferenciado. Se você não conhece ainda o restaurante Na Estação do Eliardo, galera, toda quarta, sexta-feira e domingo tem um churrasco especial, vale muito a pena conferir. Eliardo, obrigado pelo carinho, hein? Tamo junto. Aí vem aquele ditado, né? Que o barato sai caro, né, irmão? Sai caro, Sempre. Sempre tem que tomar um cuidado danado com isso, gente. E, Lucas, deixa eu te falar. Você falou que começou a trabalhar com a questão de assinatura, né? Eu sei que essa questão é uma questão discutível. Tem a galera que adora, tá? E tem a galera que acha que afasta alguns clientes. Como é que foi essa experiência para você? Você acha que agregou mais gente? Foi melhor para você a experiência? Acabou afastando alguns clientes que ficaram meio receosos? Então, lá no meu caso, não é bem uma assinatura. Porque a assinatura em si hoje, ela é quando você tem um sistema onde você cadastra os cartões de crédito desses clientes que estão interessados em fazer a assinatura e é cobrado recorrentemente numa data fixa ali ou na data que o cliente escolher. Hoje eu trabalho com a modalidade de pacotes. Eu já pensei numa época trabalhar com assinaturas, mas para mim hoje, que eu estou ali tomando conta da gestão ali e vejo os números, eu vejo que só vale a pena você trabalhar com assinatura se você já tiver uma demanda bem maior. Como não é o meu caso, por conta de até estar dentro de uma cidade pequena, eu adaptei para pacotes. Então hoje eu não recebo nada no cartão de crédito, a não ser que o cara passe lá e pague no cartão de crédito, mas não tem aquela assinatura recorrente, sabe? Cobrar Sim. automático no cartão de crédito dele. Não tem aquele fixo, né? Mensal. Isso aí. Então eu deixo eu trabalho com pacotes, esses pacotes têm uma data fixa todo mês para esses clientes pagarem, a gente colocou uma data fixa lá para ficar mais fácil na hora da gestão, a gente sabia a data que a gente pode cobrar, tudo certinho, então todos os clientes pagam na mesma data, e fica mais fácil até para o cliente lembrar também. E o cliente não tem esse compromisso de ter que ter limite no cartão dele para pagar. Ele pode pagar no dinheiro, ele pode pagar no Pix, ele pode pagar no débito, no crédito. Então eu acho que fica até mais simples, né, para o cliente ali. E para a gente que está dentro de uma cidade pequena, eu acho melhor, porque o cliente de cidade pequena tem muita objeção em pegar e cadastrar o cartão de crédito. Só pra você ter ideia, hoje eu tenho um site de agendamento lá na barbearia. E dos clientes que eu tenho, nem metade deles não agenda pelo site. E não é porque é difícil entrar no site. O site é só você entrar, cadastrar seu e-mail, senha lá, e você já consegue escolher lá um horário e o profissional que você quer cortar e agendar. Só que até para isso os clientes de cidade pequena têm objeção, porque eles entram lá, eles mandam mensagem e falam: Lucas, cara, tá pedindo minha senha aqui, cara. Eu falei: não, cara, é só pra você fazer seu cadastro, não vou ficar com a tua senha. Ele fica com medo de colocar o e-mail e senha dele lá, achando que é golpe, achando que é alguma coisa assim. Então tu vê como é que é o pessoal da cidade pequena aí tem um pouco de medo com isso. Então tu imagina cadastrar um cartão de crédito numa conta e aquilo descontar todo mês no cartão dele. Ele já vai achar que vai ficar negativado, ele já vai achar que, pô, vou roubar os dados dele. Entendeu? Então, tipo assim, em vez de eu vender, eu vou criar muita objeção. E como não tenho muita demanda para isso, para pacotes e assinaturas, eu preferi manter do jeito que está por enquanto. Talvez a longo prazo a assinatura vale até a pena, depender a longo prazo. Em questão de trazer cliente, é aquilo que eu te falei. Eu não acho que traz cliente a assinatura. A primeiro momento, ela causa um alvoroço. Vai trazer muita gente que só quer pagar barato no teu serviço. E aí o que a gente falou, barato muitas vezes sai caro. Essas pessoas que querem pagar barato, elas vão te dar mais trabalho, né, e vai ser ruim. Então, o intuito do pacote, muitas vezes, ele é interessante para clientes que já veem valor no teu negócio, mas que muitas das vezes, se o cara for cortar só no avulso, fica pesado para ele investir aquele valor todo mês. Então, é mais interessante para ele já fazer um pacote com você, que tu vai receber antecipadamente aquele valor, ele vai estar pagando mais barato e fica viável para ele vir toda semana contigo ali. Você, ainda além disso, né, ele cortando mais vezes contigo, você cria um relacionamento mais próximo daquela pessoa, acaba virando amigo do seu cliente. É o que eu falo, nem todos os clientes são amigos, mas hoje eu dou preferência para virar amigo de todos os clientes, porque tu sendo amigo da pessoa, cara, é a melhor coisa que tem. Não dá para ser amigo de todos, mas se tu puder ser amigo de quase todos eles, é a melhor coisa que tem, porque tu vai ter moral com eles vão ter moral contigo, e vocês vão estar... a tua empresa vai ficar aberta anos e anos e anos e anos, essas pessoas vão cortar cabelo contigo. A gente vê hoje aí na cidade barbeiros antigos, que tem pessoas que já são de idade e corta com eles desde criança, entendeu? Então, se inspira nesses caras que são antigos, né, que pela simplicidade que eles tinham, eles faziam até as coisas muitas vezes mais certas do que a galera hoje está tentando fazer. Às vezes a galera fica nessa onda, pô, vou montar uma assinatura aqui, vou vender tantas assinaturas, mas na prática mesmo as coisas não funcionam tão bonito assim quanto no papel. Não. Então, muitas vezes o pacote
a assinatura e o pacote, muitas vezes é melhor você fazer com o intuito de vender para clientes que já veem valor no teu negócio. Não, com certeza, com certeza. E essa questão de você manter a lealdade, cara, do cliente é essencial, irmão. E você poder atender, como você falou, um amigo, porque te gera prazer em você sentar uma pessoa na sua cadeira que você gosta dela, você vai tratar com um carinho diferente. Porque chega um cara, claro que é nosso trabalho, tá? Nosso não, de vocês, eu não trabalho com barbearia, mas lido com público. É nosso trabalho poder atender. Mas você atende qualquer público, não tem problema quanto a isso. Mas quando senta uma pessoa da qual você tem um afeto, um carinho maior, e uma pessoa que às vezes te trata com arrogância, com ignorância, você vai fazer o mesmo corte, o mesmo atendimento, mas a energia, o jeito de você lidar com a pessoa é completamente diferente, né? Não é prazeroso, né? O cara fica um clima pesado. Aí tu já não faz mais com aquele gosto, entendeu? Quando tu vê o cara, tu fala, puta, vou ter que trabalhar. E esse é um caminho que, se tu começar a atender muita gente assim, que é arrogante contigo, que não te dá prazer de atender aquela pessoa, é o caminho pra tu quebrar o negócio. Porque uma hora ou outra tu vai ficar esgotado daquilo ali, tu vai falar, não vale a pena ter barbearia, é melhor fechar, melhor trabalhar pros outros. Verdade, é isso aí, aí volta a ser empregado novamente. Ô Lucas, mas falando de negócio, cara, hoje, se eu não estou enganado, você tem um sócio e alguns colaboradores, não é isso? Sim. Rapaz, como é que faz hoje para conciliar isso? Como é que é esse trabalho seu junto com essa turma? Porque você tem que manter uma qualidade de serviço. Isso daí é padrão da barbearia. Como é que você faz para controlar isso, irmão? Cara, quanto à sociedade, primeiro, né? Se você hoje vai arrumar um sócio para estar contigo, primeiramente você já tem que arrumar um sócio que é um cara que tem que ser bom a ponto de você poder chamar ele para um churrasco, para chamar ele para um casamento. Esse cara tem que ser o cara que, como se fosse teu irmão ali mesmo. Não pode ser qualquer pessoa. E, principal de tudo, o cara tem que ir não pelo dinheiro. Ele tem que ir sabendo que muitas das vezes vai ser para dividir as despesas primeiro. E aí, como consequência, talvez o lucro venha. Então, quando você consegue uma pessoa assim que entende essas coisas, já facilita meio caminho. Porque aí tu vai conseguir lidar no dia a dia com esse cara muito bem. Não vai ter tempo ruim com ele pra nada. Sempre que você depender dele e ele depender de você, vocês vão somar um com o outro. Porque não dá pra conciliar isso quando você quer fazer uma coisa, seu sócio ele não fala nada, mas também não concorda com aquilo e não te ajuda, e tu precisa fazer uma coisa que nem um exemplo. Esse final de semana a gente foi lá pra barbearia, a gente foi passar um cimento queimado na parede lá, lavamos tudo lá. O Douglas, meu sócio, estava lá junto comigo. Então ele estava firme. E quanto ao Samuel, que hoje é o nosso colaborador lá, ele é um cara que eu já contratei ele na época e já olhei essas qualidades nele, para, se possivelmente depender dele virar sócio, ele poder virar sócio também. Então quando eu fui chamar ele para pegar com a gente, eu falei, não, eu quero um cara que pegue aqui com a gente, que seja nosso colaborador, mas que a longo prazo ele tenha qualidades que possa tornar ele um sócio. Então, ele é um cara exatamente igual o Douglas. Em domingo ele só não estava lá porque ele já tinha um compromisso marcado, mas é um cara que, se ele não tivesse compromisso marcado, ele estaria lá com a gente agarrado firme também. Então, quando você tem pessoas à sua volta que estão com a mesma energia que você, com a mesma disposição que você para fazer o negócio andar, aí fica muito mais fácil, cara. Aí facilita meio, tipo assim, pô, fica leve, entendeu? Para tu trabalhar, tu chega lá, tu trabalha com energia boa. Que nem eu, por exemplo, na parte da manhã eu trabalho sozinho, porque o Douglas pega só na parte da tarde. Eu já fico doido que ele chega lá, porque eu gosto quando ele tá lá, porque a gente troca uma ideia, a gente conversa, a gente fala sobre o negócio, a gente fala sobre várias outras coisas, então, tipo assim, é um cara que não é só meu sócio, é meu amigo também. Então, é um cara que pra mim hoje faz até parte da família. E eu acho que é a melhor coisa que tem, cara, porque aí fica fácil de conciliar. Agora, a pessoa fala, pô, não tô conseguindo conciliar meu negócio com meus colaboradores, meus funcionários, meu sócio. Não tá, porque esses caras não têm a mesma energia que você, não têm a mesma frequência que você. O certo é você dispensar esses caras e procurar pessoas que estão alinhadas com seus princípios. Senão não adianta. Com certeza, irmão. E se o pensamento não estiver andando junto ali, cara, se o cara não tiver o mesmo intuito, os mesmos princípios, o mesmo segmento que você, cara, não adianta. O troço não anda. Chega um ponto ali que fica limitado, aí você começa a bater cabeça, fala, porra, podia estar desenvolvendo um pouco mais, podia estar buscando um pouco mais, eu tô tendo que trabalhar dobrado por causa de um cara, e a culpa disso é sempre do empreendedor.
Uhum. Tá? Se teu colaborador não tá fechando a conta contigo ali, irmão, desculpa, tu botou o cara errado, ou você não deu o Exatamente. treinamento que ele deveria ter. Hoje, por exemplo, eu tenho lá 4 cadeiras na barbearia. O meu sonho é colocar 4 colaboradores lá. Hoje eu só tenho um, que é o Samuel, e eu e Douglas, que somos sócios, a gente ainda trabalha na cadeira. A minha vontade é, a longo prazo, a gente sair do operacional, não porque a gente quer ficar à toa, é porque a gente quer ser o cabeça do negócio para olhar as coisas melhores e gerenciar aquilo do jeito que tem que ser gerenciado para ficar tudo no padrão certinho. Só que não adianta eu pegar, botar lá um anúncio de contratação e contratar os primeiros que vierem e colocar lá dentro, porque o negócio não vai funcionar. Então é melhor, muitas das vezes, não que você não possa contratar alguém que já corta cabelo. Pode, mas vai ser difícil tu encontrar um cara que já corta cabelo e tem os mesmos princípios que você. Até porque se esse cara tem o mesmo princípio que você e já corta cabelo, ele já tem o negócio dele, entendeu? A não ser que você vire um sócio dele. Você tenha dinheiro, chega pra ele, faz uma proposta. Vamos unir aqui, vamos crescer junto. Inclusive eu tenho na cidade pessoas que eu tô pensando talvez fazer uma proposta dessa. Meu sonho já é colocar 4 colaboradores lá, mas não adianta eu ir com pressa. É melhor às vezes ficar eu, meu sócio e o colaborador, o Samuel lá que tá com a gente lá agora, que tá pegando firme com a gente, tem o mesmo princípio, tem a mesma frequência, é um cara que pega firme com a gente. É melhor a gente ficar meio apertado agora no início e a longo prazo, conforme for aparecendo um aqui, outro ali, a gente vai fazendo um teste até encontrar outra pessoa que também tem a mesma frequência, principalmente porque eu quero ter outras unidades da Barrefit, mas eu quero que aquela unidade ali tenha uma equipe que eu possa falar assim, pô, tem 4 colaboradores aqui. Mas você hoje vai virar sócio, ano que vem você vai virar sócio, no outro ano você vai virar sócio, no outro ano você vai virar sócio. Porque aí eu sei que eu vou ter uma equipe digna de todos eles serem líderes também do negócio, digno de todos eles também olharem as finanças do negócio, olharem as outras pessoas que foram trabalhar, treinar aquelas outras pessoas junto comigo também. E aí pô, fica muito mais simples de você crescer dessa maneira do que você ficar se unindo com gente que só te puxa para trás, entendeu? Tem gente que só vai servir mesmo para ser funcionário e muitas vezes não serve nem para ser teu funcionário, vai ter que ser funcionário de outra empresa, entendeu? Nem para ser teu funcionário serve. Sim, exatamente. É o cara que não consegue abrir, expandir um pouco a mente, né? Não quer crescer, não quer desenvolver. Tem uns que fecham numa bolinha ali, cara, e acabou. Exatamente. Tem gente que o cara que tá nessa bolha, que não vai crescer nunca, ele não serve para ser funcionário de ninguém. Ele vai passar numa empresa aqui agora, faz uma cagada lá e manda ele embora, faz cagada na outra. Ele só fica rodando daqui para lá, de lá para cá, porque a mão de obra tá difícil de encontrar e muitas vezes a gente só contrata mesmo porque tá necessitando muito. Então fala, contrata esse cara aí mesmo, bota ele daqui no eu fico de olho nele e daqui a pouco a gente manda ele embora. Tem a oportunidade de botar outra, a gente põe outra no Exatamente, né? É isso aí. Irmão, a gente já falou de várias coisas bacanas. Agora vamos falar de um momento difícil. Qual foi o maior momento, tá? A maior dificuldade que você passou, que você chegou a pensar em fato em desistir da barbearia? Cara, a maior dificuldade eu acho que é quando envolve, assim, na minha vida pelo menos, que eu me lembro, assim, uma dificuldade que eu tive nesse meio tempo aí, desde quando eu comecei, foi quando eu tava tendo problemas pessoais mesmo. Coisas dentro de casa, né? Coisas pessoais, assim. Não é nada com a minha esposa, né? Foi outras coisas aí. E aí, esse foi uma dificuldade, assim, que bateu em mim, aí juntou tudo, né? Tipo assim, meio que vamos dizer assim, igual o burnout, né? Que dá na galera, né? Às vezes tu tá trabalhando muito, tu tá correndo atrás ali da tua empresa dar certo, aí começa a descontrolar várias coisas na tua vida. Aí junta algumas coisas que estão saindo fora do controle dentro da empresa e algumas coisas que estão saindo fora do controle dentro da sua vida pessoal. Aí aquilo tudo acumula, aí... Esse, para mim, foi um dos momentos difíceis que, na época, até precisei buscar ajuda, né? Psicológico, né? Essas coisas assim. Fui no psicólogo, busquei ajuda para isso. E até quanto a isso, né? Uma coisa que eu tenho que falar, se você é empresário ou qualquer outra pessoa, né? E tá passando por um momento difícil, não deixe de buscar ajuda não, cara. Porque às vezes a gente fica nessa, não, eu resolvo o problema. Principalmente a gente que tem a mentalidade de querer empreender, de querer fazer as coisas, a gente tem a mentalidade de querer resolver tudo. Só que tem coisas, cara, que você precisa de alguém te ajudando para você resolver. Você sozinho não vai conseguir. Então, tipo assim, a minha maior dificuldade foi quando eu tive um problema pessoal dentro de casa e, ao mesmo tempo,
junto com a barbearia, outras coisas que estavam acontecendo lá e me desanimou um pouco, deu vontade de desistir, deu vontade de pegar e falar, pô, não vou fazer mais isso não, vou pegar, vou ficar mais tranquilo, até porque, assim, vou ficar igual todo mundo, melhor ficar igual todo mundo aí, tranquilo, trabalhando pros outros. Deu vontade de voltar a ser normal, entendeu? Do conforto, né? Ter a comodidade ali. Né? Só que aí, assim, graças a Deus, né, eu fui lá, busquei ajuda, fui um tempo no psicólogo, ele me orientou, aí a gente alinhou de novo, voltei a ser louco de novo, e aí pronto, a vida seguiu. Entendeu? A vida são pros loucos, não tem jeito não. Quanto mais louco, mais trabalho, irmão, não tem jeito. Tem que ser de segunda a domingo, que o cara quer crescer, tem que ter força de vontade, de batalhar. Se tu quiser aquele conforto, aquela acomodaçãozinha de poder chegar finalzinho de semana, sábado, domingo, tá sentado no teu sofá, relaxando, irmão, na idade que nós estamos agora, que é de prover, só sendo funcionário dos outros e sofrendo, irmão, não tem jeito. Irmão, eu sei que já estamos quase chegando no final do nosso podcast, mas você falou algumas coisas muito bacanas aí, das quais eu tenho certeza que muitas pessoas precisavam ouvir. E eu vou te pedir uma gentileza. Deixa um conselho para que a galera que está com medo, às vezes, de iniciar, assim como você teve medo de iniciar o seu negócio, aquela galera que às vezes iniciou, ainda está meio travada, às vezes pensando em desistir. Deixa um conselho hoje, se você pudesse, para essas pessoas que de fato podem se perder nesse caminho. A pessoa que realmente quer entrar pro mundo do empreendedorismo. Tem medo de entrar, ou tá com receio de investir e perder, ou que já entrou e tá querendo recuar, porque você iniciou bem pequenininho e hoje, graças a Deus, a Barbefit já tá num padrão bem bacana. Uhum. Então, hoje, eu acho que pra pessoa que tá trabalhando para alguém, muitas das vezes ela tá lá dentro lá e ela só escuta uma coisa, que é o pessoal falando assim, tá difícil arrumar emprego. Eu acho que isso é o que mais me deixava com medo de sair do lugar onde eu estava e abrir meu próprio negócio, era isso. Porque eu escutava muito isso das pessoas, tá muito difícil arrumar emprego, tá muito difícil arrumar emprego. Só que não tá. Hoje, todas as empresas precisam de mão de obra. Todas as empresas que existem, e eu tô falando no geral, cidade pequena, cidade grande, sempre vai ter um lugar que tá precisando de mão de obra. O problema é que não tem gente querendo trabalhar. Então, se hoje você tá com medo de sair de onde você tá, porque, não, e se der errado? E se eu não conseguir? Na pior das hipóteses, cara, se der errado, e tu pegar um serviço de servente, pra você que é homem, falando pra homem, pegar um serviço de servente, se você hoje, aonde você tá, você tira uns 3 mil por mês, fixo, né, por mês, se você sair da onde você tá, e pegar um serviço, e der tudo errado, e depois você pegar um serviço de servente, você já vai tirar próximo dos 3 mil reais. E o serviço de servente, se você pegar um pão com mortadela, uma garrafa de café e sair andando a pé aqui na rua, na primeira obra que tu vê, parar e pedir serviço, eu tenho certeza que o cara ele manda o servente estar lá com ele embora e coloca você, porque às vezes o cara que tá lá com ele já não tá aguentando mais aquele cara. O cara é ruim de serviço, entendeu? Então tipo assim, não tem por que você ter medo. Eu lembro que quando eu fui dispensado de onde eu tava, eu fui pro depósito lá de onde eu trabalhava e chorei pra caramba, cara. Falei, caraca, eu fui mandado embora numa segunda-feira, assim que entrou a pandemia. Falei, caraca, eu chorei pra caramba. Falei, o que eu vou fazer da minha vida agora, cara? E eu tinha um medo danado de sair de lá. E o cara foi e mandou embora. Eu desci, saí lá do depósito, na hora do almoço, eu peguei a moto que eu tinha. Eu tinha 1 hora só de almoço, não almocei e saí procurando serviço. No mesmo dia que eu fui mandado embora, eu arrumei emprego. Não era o melhor dos empregos. Mas para você que tá precisando, cara, tu arruma qualquer coisa. Então, se você quer sair e tentar abrir seu próprio negócio, saia, tente. Porque se der errado, cara, oportunidade não falta para você recomeçar. Com certeza, Lucas. E o nosso amigo Lucas deixou aí um conselho muito bacana, tá, galera? Isso é uma coisa da qual a gente bate na tecla há muito tempo. Nós que somos empreendedores, a maior dificuldade hoje do nosso país é mão de obra qualificada, tá? E hoje, vamos falar do nosso interior, vamos falar do que a gente vive, tá? Eu sou agricultor, trabalho com lavoura, irmão. Não acha mão de obra em lugar nenhum. Às vezes o cara trabalhou uma vida, o cara tá 40 anos ali, ele tem 25 anos de lavoura. E o cara às vezes tá desempregado. Eu sei porque eu vi isso. Do cara chegar pra mim e pedir uma ajuda, uma cesta básica, pá, eu sei que ele tinha uma família, são filhos, e a gente sabe que a fome não espera, principalmente pra criança. Eu dei uma moral da forma que eu pude pra dar uma ajuda a ele, e falei, irmão, tem alguma coisa que eu posso te ajudar mais? Eu falei, irmão, eu preciso de um emprego, eu quero trabalhar. Se tu tiver alguma coisa pra mim, qualquer coisa eu pego. Eu falei, pô, irmão, então eu tenho.
Vambora, pode pegar comigo amanhã. Ele falou, tu mexe com o quê? Eu falei, mexo com lavoura. Eu falei, ih, lavoura? Porra, irmão, trabalhei 25 anos com lavoura, não mexo mais não. Eu ouvi essa porra, irmão. O cara passando... Ele não tava precisando. O cara passando dificuldade, vendo os filhos quase que passando fome, cara. E falar contigo que lavoura ele não mexe. E um cara que já trabalha... Irmão, desculpa, não tá. Não tá. Eu tenho um moleque ali pequeno, eu tenho o Miguel hoje com 9 anos. Esse é o tipo de cara que prefere pedir dinheiro emprestado do que aceitar o primeiro emprego que aparecer por aí. Irmão, tu vê que, tipo assim, desculpa. Pra mim, se eu olhando pra um homem, falta caráter nele. Porque eu tenho uma esposa e tenho um filho. Se em algum momento da minha vida eu precisar, eu tenho 3 hérnias de disco. Hoje, por causa eu comecei na lavoura muito cedo, hoje ela me atingiu. Então eu já não pego mais no pesado como eu pegava antes. Não que eu não pego, eu desço por rio, eu faço carga, eu faço tudo. Mas eu não garro mais na enxada, no enxadão como eu garrava antes. Faço o que é necessário hoje, se for necessário. Se não for, e a gente tiver recurso para manter alguém, para mim é mais viável. Mas se eu precisar, irmão, voltar no enxadão e na enxada de novo como era antes, irmão, faltar dentro de casa pro meu filho, não vai não. Porque o cara que quer trabalhar tem emprego em todas... Se tu parar e tu vê um cara com uma casa que o mato da casa dele tá alto, tu fala, irmão, tá precisando de alguém pra capinar aí? O cara fala, rapaz, eu tô procurando, tem 2 meses. E tu bater na porta do cara, o cara vai querer, rapaz. Vai, só que eu... E ainda te arruma enxada pra capinar. Rapaz, a gente arruma a enxada, ele vai te dar café, vai te chamar pra almoçar e sentar na mesa com ele e falar, tu não quer virar meu amigo não pra tu voltar sempre, não? Rapaz, não tem. A mão de obra chegou num ponto que tá escassa de tal maneira que a gente só quer reclamar. Todo mundo... A galera não quer mais trabalho, a galera quer dinheiro. A galera quer um auxíliozinho, ganhar uma mixaria pra ficar em casa, tá? Eu acho que o auxílio, ele deveria estar aí pra ser um complemento de renda. Ah, você ganha um salário mínimo, que o salário mínimo hoje, infelizmente, não dá para viver. Então, você ganha um salário mínimo, você vai receber um auxílio a mais do governo, para o que aí você vai ter um salário e meio. Você vai ter uma vidazinha um pouquinho melhor do que você tinha. Beleza. O cara que não trabalha, tipo, desculpa, ele não tem que ganhar auxílio, não. Ele tem que ganhar investimento. Ah, não. Ele tem alguma comorbidade, ele tem alguma limitação plausível, tem que dar ajuda mesmo. Agora, fora isso, o cara tá saudável, tá bem. O cara quer ficar em posto de botequim bebendo cachaça sem trabalhar. Ei, tchau, a foto desse cara é um imperba que educa potro. Tá maluco, rapaz? O cara tem que caçar um serviço pra vida dele, não dá não, mano. Tá acabando, rapaz. E essa geração que tá vindo mais ainda. E as pessoas também hoje em dia não são ensináveis. Muitas vezes tu coloca uma pessoa pra trabalhar, talvez tu já tenha passado por isso. E tu vai ensinar ela um negócio simples, ela não quer te ouvir. Que já chega achando que sabe de tudo. Cara, não quer te ouvir. Isso aí acontece muito. Entendeu? Aí dá vontade de pegar o chicote. Não. Comendo um cacete, né? E aí, pô, às vezes você chega com uma boa vontade, né, Lucas? Você chega pro cara e fala, irmão, não é assim. Vai dessa forma aqui. O cara olha pra tua cara e fala, já sei. Pum. Ele tá fazendo errado e não quer te ouvir, né? Não quer. E quer debater. Que aí o cara tá fazendo aquilo 2 meses, fala, irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu tô aqui há 30 anos fazendo esse trem, tio. Se tivesse uma forma mais fácil de fazer, eu tinha aprendido. Lógico que assim, eu tô falando brincando, gente, mas, por exemplo, cara, tu quer sair de onde tu tá e abrir teu próprio negócio, e tu tá com medo porque, e se der errado? Se der errado, que não falei, tem serviço em qualquer esquina se você quiser recomeçar. Mas seja uma pessoa ensinável. E também, se tu quer sair pensando que tu vai abrir teu próprio negócio, vai ter um fim de semana livre pra você, vai ter... Rapaz, tu pode até ter, mas depois de alguns anos trabalhando direto. Entenda que, talvez... Olhe pro lugar onde você tá hoje. O cara tá te contratando, tá te pagando X de valor aí por mês. Vê o quanto que esse cara não batalhou pra chegar onde ele chegou e pra poder ter o tempo dele pra te contratar e colocar pra prestar um serviço pra ele. Então... Entenda, né? Você tem que ser já o melhor funcionário aí dentro para quando você sair, você ser o melhor empresário também. Entendeu? E seja uma pessoa ensinável, porque às vezes as pessoas estão ali para poder te ensinar, só que elas deixam de ensinar porque vai falar um negócio contigo e tu não quer ouvir. Eu sempre falo sobre isso, Lucas. Eu acho que toda pessoa tem que entender que conhecimento nunca é demais, você tem que estar sempre adquirindo conhecimento e que você nunca sabe nada. Exatamente. A partir do momento que teu copo encheu, irmão, ele vai transbordar. O teu copo está sempre meio cheio. Você vai absorver as coisas boas da vida, as coisas ruins você descarta. Esteja com a mente sempre aberta para absorver conhecimento, independente da pessoa que for, porque todo mundo tem algo para te passar. Todas as pessoas. Às vezes você vem com um pensamento, vamos falar de uma religião para outra, de política da esquerda para direita. Se o cara ali é de esquerda, eu sou de direita, eu não aceito nem que ele sente aqui. Ou se eu sou de esquerda, ele é de direita, ele não vai sentar aqui comigo. Como assim, irmão? Tenha bom senso.
Sente e conversa. Eu tenho certeza que vai ter alguma... Se ambos tiverem bom senso, a gente vai ter uma experiência para compartilhar. Eu posso chegar para ti e falar, irmão, o teu ponto de vista dessa forma tá errado. Isso, com os meus princípios e os meus ideais, eu não vou abrir a mão nem lascando. Eu acho plausível. Mas de conhecimento, você trocar informações, até porque a única forma de você mostrar, às vezes, para aquele cara que ele tá errado é a partir do momento que ele cria um vínculo de confiança em você. Você começou a ouvir ele, ele vai começar a te ouvir. Aí você já começa a trocar ideia e fala, pô, irmão, pensa direitinho se você não tá errado sobre essa porra. Olha como é que isso tá hoje. Olha como é que tá. Você acha que isso aqui tá bom? Tu acha que dessa forma tá funcionando? Não existe uma possibilidade de a gente mudar isso que melhora isso pra todos? Aí o cara fala, pô, peraí. Agora o cara tocou num ponto aí que eu não tinha pensado ainda. Ele começa a refletir aquilo. Às vezes é uma palavra que você toca ali e vai refletir na próxima conversa. Fala, irmão, tu sabia que tu tava certo? Eu não tinha pensado por esse lado ainda. Aí eu comecei a ver os dois lados da moeda. Então, tudo tem os dois lados. Então, adquira conhecimento sempre. E, Lucas, eu gostaria de te agradecer muito imensamente por você estar vindo aqui participando com esse papo super prazeroso. Conversar com mais um empresário do município, tá? Que principalmente veio do zero. Acho que eu posso falar assim com você, né? Porque nós viemos... nós não tínhamos nada, não é falando que tem alguma coisa não, mas a partir do momento que você tem um empreendimento, você já encontra dificuldade naquilo, você sabe que como é, e a gente vai estar buscando conhecimento, buscando crescimento a vida toda, até chegar a um ponto que a gente acha que pode se aposentar, que até lá vai ser só porrada. Então, irmão, obrigado mesmo por participar. Gostaria de agradecer ao Celso por convidar você, porque eu já tinha te visto em algum lugar ou outro, mas não te conhecia pessoalmente, tá? Foi um prazer imenso estar te conhecendo e ter você aqui hoje com a gente no Voz da Cidade Podcast, meu irmão. Gostaria de te pedir uma gentileza também para aqueles que assistiram, aqueles que acompanharam a gente, que se interessaram às vezes no seu trabalho, querem entender um pouco mais sobre a Barbie Fit, sobre a tua vida pessoal também. Se você quiser deixar o seu Instagram, suas redes sociais, aonde a galera pode contactar o teu serviço, até mesmo você falou aí, tem um site aí que a galera pode entrar e contactar os seus serviços. Por favor, deixa o nosso público aí, irmão. Então, eu quero agradecer aqui pela oportunidade de hoje de estar aqui, né? Um prazer estar aqui para trocando essa ideia. Eu gosto de conversar sobre isso. E minhas redes sociais, lá eu tenho o Instagram, Lucas Barbefit, e lá na bio do meu Instagram tem lá o site de agendamento da barbearia. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem lá no direct ou no WhatsApp. Eu tiro suas dúvidas lá para você estar solicitando meu serviço. Eu tenho meu Instagram lá também de edição de vídeo, mas tanto faz o Instagram que você entrar lá, mandar mensagem, eu respondo você lá rapidinho. Lembrando que a gente vai deixar na descrição da bio aí, a galera que quiser acompanhar, às vezes ficou na dúvida aí, pode entrar lá, acessar na descrição da bio, acompanhar a Barbie Fits aí, acompanhar o trabalho do nosso amigo, hein? E família, estamos chegando ao final de mais um episódio do Voz na Cidade Podcast. Muito obrigado a todos que compartilharam, que acompanharam o nosso trabalho até aqui, tá, galera? Gostaria de pedir vocês a gentileza de utilizarem aqueles 3 Czinhos, comentam, compartilham e curte para que a gente possa trazer mais pessoas como o Lucas até aqui. Já recebemos algumas indicações de algumas pessoas muito plausíveis que em breve estarão aqui com a gente, tá? Se você achar que tem alguma pessoa que deva vir participar, pode fazer a sua indicação e vai ser um prazer imenso. Família, muito obrigado. Lucas, obrigado, meu irmão. Valeu. Tchau, tchau. Até o próximo episódio, hein?